No vídeo de hoje eu vou mostrar como realizar uma instalação de uma impressora não fiscal e depois como configurá-la no sistema VIP-RP. Para isso vamos ter que acessar o painel de controle, então você pode vir aqui embaixo no botãozinho de iniciar e pesquisar por painel de controle. Agora pressionar o Enter para ele poder abrir. Agora aqui já no painel de controle nós vamos vir até em Hardware e Som e selecionar a primeira opção, exibir impressoras e dispositivos. Agora aqui em dispositivos e impressoras, nós vamos até a parte superior e selecionar essa segunda opção, adicionar uma impressora. Agora vir até a parte inferior e clicar em cima da mensagem, a impressora que eu quero não está na lista. Agora de novo na última opção, adicionar uma impressora local ou de rede usando configurações manuais e pressionar em avançar. Agora usar uma porta existente, nós vamos pressionar aqui e selecionar a opção USB 001. Em alguns casos, haverá mais de uma USB 001, sendo a 002, 003 e assim por diante. E até mesmo pode acontecer de não ter nenhuma dessas alternativas. Portanto, eu vou te explicar o que fazer em cada uma dessas. Se houver mais de uma, aconselho voltar à tela anterior de impressora e dispositivos e checar se uma outra impressora instalada ao computador. Se sim, será necessário checar a qual porta ela foi instalada, como por exemplo, vamos supor que o cliente tem uma impressora A4 instalada, então você abriu as configurações e viu nas portas dela que ela foi instalada na USB 001. Portanto, a USB 002 vai estar disponível para você finalizar a instalação dessa impressorinha não fiscal. Já no caso de não aparecer nenhuma das alternativas, você terá de descobrir em qual porta a USB da impressora foi conectada e selecionar a com certa. Como por exemplo, se a impressora foi inserida na COM 1, na COM 2, na COM 3 e assim por diante. Fazendo o teste, pode fazer o teste até encontrar qual COM ela foi selecionada, ou então verificar nos dispositivos conectados ao qual o porta ela está representando. Agora que você já verificou essas duas questões, você pode dar seguimento, selecionar a USB 001, a COM ou 002, dependendo do seu caso, e agora pressionar em avançar. Aqui em avançar, nós vamos selecionar aqui a fabricante como genérica, às vezes só vai ter generic, às vezes vai ter diversas opções, basta encontrá-la ela aqui. Então seleciono generic e em impressora nós vamos de novo selecionar generic/test only. Clicar em avançar novamente. Alterar o nome da impressora para USB, que é o padrão que utilizamos aqui dentro da VIP, e clicar em avançar. Aguardar até o final da instalação do computador. Se estiver assim, dessa forma, não compartilhar essa impressora, selecione a parte de baixo e insira o nome de novo de USB, para o compartilhamento estar com o mesmo nome da impressora, e clique em avançar novamente. Agora nessa opção, aconselho você clicar em imprimir página de teste para verificar se a instalação ocorreu normalmente. Se a impressora sair, o papelzinho sair da impressora, a sua instalação foi concluída com sucesso. E nós já podemos ver aqui a impressora que foi instalada. Aqui está a USB, informando o nome que a gente colocou, tanto quanto esse ícone, nos avisando que essa impressora está compartilhada. Se você pressionar com o botão esquerdo para selecionar, agora clicar com o botão direito e vir até propriedades da impressora, nós podemos ver diversas informações. Realizar uma página de teste, imprimir para verificar se está efetuando as impressões e até mesmo verificar o compartilhamento dela, se ela está ou não compartilhada e qual nome está compartilhado. Isso quer dizer que às vezes a impressora está com um nome, porém o compartilhamento dela está com outro nome. Então não quer dizer que o nome da impressora é o mesmo nome de compartilhamento. E também verificar a porta. Aqui você pode ter com certeza verificar a porta ao qual ela foi instalada, como por exemplo a gente sabe que a USB 001 foi instalada em impressora USB. Já no caso dessa porta aqui, é uma impressora que foi instalada por rede, que ela criou uma própria porta. Há alguns casos essa impressora podia estar em USB 001 e você ia ver o nome dela. A mesma coisa acontece quando você tem que fazer a instalação da impressora por COM. Se você selecionou a primeira, colocou a página de teste, ela não saiu, você vem aqui, seleciona 2, volta aqui em geral, aplica e coloca para imprimir a página de teste. Não fez, vai fazer com a 3, com a 4, com a 5. Uma hora ou outra ela vai fazer a impressão porque ela vai encontrar a porta, ela vai mandar certinho para a impressora. Assim que ela fizer a impressão, você clica em aplicar, depois em OK e finaliza também a instalação delas. Agora que você já instalou sua impressora no computador, vamos configurá-la no sistema. Essa configuração pode ser efetuada tanto no gestão quanto no PDV. Não tem problema nenhum fazer em qualquer um dos dois. Eu vou só utilizar o gestão mesmo como exemplo. Então, nós vamos vir até aqui em configurações e depois impressora. O primeiro campo a ser preenchido é o caminho da impressora principal. Aqui é onde nós vamos inserir o nome dela, porque como essa impressora foi instalada nesse computador, a gente precisa apenas informar para o sistema qual que é o nome dela, que ele já vai encontrá-la. Então no caso, lembra que nós configuramos ela como USB? Então é essa informação que nós vamos inserir aqui.
O próximo campo, protocolo, ground ou rede, a gente vai deixar na primeira opção, porque o rede eu vou explicar depois quando é a configuração via internet. Então, pode deixar essa aqui como padrão e selecionar o modelo de impressão. 90% das vezes vai ficar em Epson, porque as impressoras elas utilizam esse mesmo modelo. Porém, em algumas impressoras que seja da própria Bematec ou da própria Daruma, tem que ser selecionado aqui de acordo. Qualquer outra que não seja Bematec ou Daruma, você pode deixar a Epson. Esse botãozinho é para realizar a impressão de teste, porém nós vamos utilizar ele por último e vamos vir para essas configurações aqui. Primeiro, pular linhas. Assim que todo o comprovante de venda, cupom finalizar, quantas linhas você quer que pula? De padrão nós colocamos de 2 a 5. Eu costumo colocar 2, que não fica tão grande e ainda tem um espaço bom para você conseguir destacar o papel. Aqui as colunas de normal, condensado e expandido são utilizadas para ajustar alguns tipos de impressões. Em algumas impressoras da Bematec ou em outros modelos, há necessidade de nós alinharmos ela no papel, tirando algumas linhas e inserindo algumas linhas para ficar de uma forma alinhada. Então, se a sua impressão saiu tudo certinho, pode deixar tudo como zero que ele vai realizar a impressão de forma padrão. E por último, a última opção que é habilitar a guilhotina, que serve para que assim que o comprovante ou cupom ser efetuado, ele vai dar aquele corte que fica mais fácil para destacar. Então, depois de ter colocado o nome, selecionado o modelo da impressão, colocado pular linhas e habilitado o modelo de guilhotina, caso o cliente queira, você vai pressionar nessa impressorinha para ele poder realizar a impressão de teste e você verificar. E nessa impressão de teste é que vai aparecer as informações de coluna normal, condensado e expandido, que você pode checar e contar os quantos de linhas, se fica certinho no comprovante, né, de impressão de teste, ou se ela passa algumas linhas na parte de baixo. Então, vamos supor que na coluna normal o padrão seja 24, porém durante a impressão você viu que 3 linhas passaram. Então, na verdade, você vai ter que tirar 3 linhas para ele ficar certinho. Então, de 24 você vai ter que configurar para 21 e assim por diante. É assim que essas colunas são utilizadas. Se tiver tudo certinho, é só você pressionar em salvar e a configuração da impressora vai ter sido finalizada. E essa foi a configuração de impressora local, que é quando a impressora está conectada ao seu computador. Porém, existem outras 2 tipos de configuração, que é a instalação em outro computador. Então quer dizer que esse computador não está com a impressora e outro que está, então a gente vai enviar a impressão para ele. E a terceira opção, que é quando a impressora está via internet. Como que a gente vai fazer? A gente retorna aqui em configurações, vem até impressoras e vai alterar a informação. Aqui, ao invés de vir só USB, antes dela a gente vai colocar o nome do outro computador. Então, se o meu computador aqui é o caixa 1 e o computador que está com a impressora é o caixa 2, nós vamos colocar essa informação aqui antes da impressora. Então, // caixa 02 /USB. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar aquele computador na rede, que é o caixa 2, e procurar a impressora que a gente compartilhou. Lembra que a gente compartilhou ela? É exatamente para isso. Para caso esse computador tenha uma impressora configurada, ele consiga compartilhar com outros computadores, sendo assim, às vezes 2, 3, 4 computadores usarem uma única impressora sem problema algum. E pode salvar também, sem alterar nenhuma informação, que ele também vai funcionar. E por último, a configuração via rede, que é quando a impressora não está conectada a nenhum computador, e sim apenas na internet. Ela está plugada com o cabo de rede configurado e com o IP fixado. A gente quer comunicar com ela via internet. Todas essas formas, ou a gente envia a impressão para a impressora que está nesse computador, que foi o primeiro exemplo, ou a gente envia a impressão para um segundo computador que está conectado à impressora, que foi o segundo exemplo, e esse terceiro, a impressora não está conectada a nenhum computador, porém ela está conectada na internet, então a gente tem que enviar essa impressão diretamente para ela. E como ela está com o IP fixado, é só a gente informar lá naquele campo esse IP. Então vamos retornar lá até a configuração e alterar essa informação para o IP dela. Vamos supor que 192.168.1.100. E alterar o protocolo aqui de RAW para rede, que o sistema já vai entender qual que é o tipo de configuração. E assim, clicando em salvar, que também já vai estar funcionando a sua impressão. Em todos os casos, realize uns testes de impressões, pressione no botão, verifique os campos, os alinhamentos de tudo, caso necessite de algum ajuste. Senão, suas configurações já foram finalizadas. Muito obrigado. E lembrando, em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a nossa equipe de atendimento. Não se esqueça de inscrever e dar uma passadinha nos nossos outros vídeos aqui do canal. Muito obrigado.